Senhor Nitabuípe. Bom dia a todos. Bom dia. Agradecer o convite ao Sr. Padre, a si e a todos os presentes. A questão que me coloca é uma questão bastante pertinente. Voluntariado, se eu tenho vivido dificuldades, não sei se a questão só está melhor situado onde posso só fazer. Como é que é fazer voluntariado na visão de Nelito Equipe? Como é fazer voluntariado? Como é que é fazer o voluntariado? Eu ia dar um exemplo de estar aqui. Eu estou aqui como um voluntário neste padre. Aqui eu sou voluntário. E eu não vim para ganhar dinheiro. Eu estou fazendo um trabalho sem remuneração. Portanto, isto é voluntariado. Estar disponível para servir a comunidade. Na academia, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso país e como fator de desenvolvimento social. Como é que nós vamos transformar o voluntariado como fator de desenvolvimento social? Por exemplo, no nosso bairro. Imagina que o nosso bairro, as pessoas não têm o hábito de recolher o lixo e deitar no espaço próprio. Não dá momento, eu daí e mais 5, mais 6 pessoas nos juntamos de forma voluntária, limpamos a nossa rua. Que benefício tem? Tem um benefício direto na saúde pública da nossa rua, da nossa comunidade, do nosso bairro. Voluntariado. Queremos dar um outro aspecto à nossa rua, às nossas casas. Não precisamos contratar uma empresa para pintar os passeios, pôr árvores para melhorar o ambiente. Nos juntamos num sábado, num domingo e vamos plantar árvores. Vamos pintar as ruas. Desde o dinheiro vem de forma voluntária, porque eu vou contribuir. A mão de obra também é voluntária. Isto tem um pendor no desenvolvimento social daquela comunidade, daquele espaço. Portanto, se me perguntarem se isto é feito em Angola de forma consistente, eu diria ainda não. Precisamos engajar as pessoas para o voluntariado, para as pessoas servirem a comunidade de forma voluntária, sem que alguém chame, mas de forma voluntária, juntam-se. Vou dar um exemplo muito prático. Nós fomos um dia dessa a Quatro, identificámos um espaço em que uma comunidade em que tinha muito lixo, e aquilo ia dar cabo à saúde daquele espaço. No entanto, nós vínhamos outros espaços, não morávamos aí, identificámos. Chegámos lá, os moradores apenas olharam para nós como meros espectadores, sem perceber ou compreender que o benefício direto daquela nossa ação é para eles. E eles, de forma voluntária, deviam participar. Nós fomos apenas como impulsionadores. Tipo, um imã está lá e devia atrair, mas não conseguimos atrair. Não conseguimos atrair porque nós não pensamos coletivo. Nós pensamos individual. O que é pensar individual e não pensar coletivo? Na minha casa não pode ter lixo, tem que estar limpa. Vou pegar o lixo e vou pôr na rua. A rua que é frequentada pelos nossos filhos ou por nós. Consequência, me parece que eu tenho o meu espaço preservado, mas estou na rua, não tenho saúde pública em condições. Porquê? Porque eu próprio estou a minar o ambiente. Então precisamos cada vez mais viver de forma coletiva, aprender a viver de forma coletiva, aprender a ser cada vez mais solidário, porque só o viver coletivo e só o ser solidário é que nos pode levar ao voluntariado, a servir a nossa comunidade sem buscar uma contrapartida. Eu podia dar vários exemplos, mas isso também é uma cultura
que deve ser impulsionada pelas principais estruturas de um determinado país. Vou dar um exemplo do Ruanda. O Ruanda, aos sábados, você vê o presidente do Ruanda nas ruas, com as forças armadas, com os cidadãos a fazerem limpeza. E, no entanto, qual é a consequência que isto tem? O Ruanda, Kigali, é nada mais, nada menos que deve ser a segunda maior cidade mais limpa do mundo. E a cidade mais limpa da África. É consequência direta. Isto tem impacto social ou não? Tem impacto social. O voluntariado ajuda também as pessoas a desenvolver. Para os jovens, de forma concreta. Muitos de nós dizemos assim: eu não tenho emprego. Está bem, não tenho emprego. Mas o não ter emprego pressupõe não ter trabalho? Não. O não ter emprego não pressupõe não ter trabalho. E até para ocupar o nosso cérebro, temos que nos colocar à disposição da nossa comunidade, para servirmos à comunidade. E eu servir à comunidade do voluntariado, e vamos buscar até parceiros sociais que vão financiar o ONG, a partir daí tem um rendimento. Estou a servir à comunidade, estou a servir a mim mesmo. Nós temos essa capacidade, às vezes não. Porque queremos o efeito imediato, queremos o retorno. Nós não fazemos para impactar a vida dos outros, nós não fazemos para nos ocupar. Preferimos às vezes ir para o mais simples. Tanto eu penso com uma interrupção. Está bom. Sim, muito obrigado. Nelita Pique frisou aqui como é fazer o voluntariado em si só. Quando disse que cabe naquilo que é a nossa razão pessoal, porque o voluntariado começa em casa, desde o primeiro momento em que nós nos solidarizamos em fazer os serviços como tal em comunidade. Sempre que vemos alguém a desenvolver uma determinada atividade naquilo que é em prol da sociedade como tal, mas do que formos convidados, é necessário termos espírito de solidariedade e a coletividade em si só, para que possamos participar e dar aquilo que é o bem à nossa sociedade. A mesma pergunta eu direciono ao nosso Isidro Tito Marques: como é fazer voluntariado para si, hoje em dia, como um fator do desenvolvimento social? Primeiramente, bom dia a todos e todas. Agradecer ao Vulcano pelo convite. Algumas vezes, enquanto co-organizador e agora como convidado, é para mim um prazer voltar a essas lides do voluntariado, que é, portanto, a nossa vida, o nosso modo de vida. Ao responder à questão que me faz, e eu acho que até parece que o meu amigo Nelita Pique acabou de dizer que um dia é sempre um prazer partilhar consigo. O voluntariado para mim é nada mais nada menos do que predisposição e uma questão de expressão de solidariedade, não é? Porque eu trago essas duas dimensões do voluntariado? Porque no voluntariado, e conforme ficou claro na abordagem do nosso mais velho Nelita Pique, ninguém precisa vir te dizer faça, tu te predispões a fazer, não é? E porque é que eu digo que é uma expressão de solidariedade? Porque nós vamos fazer não muito por nós, mas pelas pessoas que nos circundam. Então, eu encaro o voluntariado nessa perspectiva e acrescento ainda a expressão de gratuidade, acrescento ainda a expressão de amor ao próximo. Portanto, é um conjunto de nuances, não é, que estão ligadas ao voluntariado, que nos permitem, logo numa primeira fase, sem que ninguém nos peça para fazer, nós estarmos na linha da frente e resolvermos certos problemas que as nossas comunidades enfrentam. Como é que é praticar o voluntariado na minha perspectiva? A princípio, o voluntariado é uma coisa boa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também depende do contexto em que nós estamos inseridos para praticar o voluntariado. Não é? Praticar o voluntariado em Angola, sabemos quão difícil é, a julgar que só em 2021 é que nós conhecemos a aprovação da lei do voluntariado e da política nacional do voluntariado. Agora vejamos, um país que até já tem práticas tradicionais de voluntariado,
envolvido muito tempo, só aplicado em 2021, é que as estruturas, conforme eu disse muito bem, porque é preciso que haja uma estrutura, não é? A estrutura governamental, executiva, só mais tarde é que percebeu que há necessidade de se aprovar uma lei, de se aprovar uma política. Quando, às vezes, quando não existe um quadro legal, um quadro jurídico para suportar uma determinada ação que a população desenvolve, automaticamente nós vamos encontrar uma certa dificuldade no seu exercício. Vou dar um exemplo. Nós conhecemos as casas da juventude, não é? E às vezes nós encontramos inúmeras dificuldades. Quando nós queríamos simplesmente ir à Casa da Juventude, realizar uma atividade extremamente gratuita que visasse o desenvolvimento da juventude, mas em contrapartida nos é cobrado um valor para arrendar a sala. Não é? Repare que nós vamos realizar uma atividade extremamente gratuita, com um impacto social significativo, e vamos a uma estrutura, a uma casa que é dedicada a nós, jovens, que apresentamos a necessidade de nós não termos valores para alocar no arrendamento daquela sala e, por exemplo, encontramos dificuldades e encontramos barreiras para materializar aquela nossa ação voluntária. Então, é difícil, mas não é impossível praticar voluntariado em Angola. Por isso é que estamos a ver as ações do VUCAN, para a Semana do Voluntariado, e vai realizando inúmeras ações. Vamos vendo também o VIS, que é a organização que também dá um grande suporte a este evento, que tem realizado inúmeras ações a nível das diversas comunidades, das diversas províncias. Então, para mim, o voluntariado é isso. O voluntariado é nós termos a vontade de fazer de maneira desinteressada, sem qualquer interesse a mais, porém também a julgar pelas condições ou pelas oportunidades que o contexto em que nós estamos inseridos nos oferece. Então, esta, a título de introdução, é a minha abordagem. Muito bem apresentado o ponto de vista de Isidro, onde frisou a questão do voluntariado na vertente de predisposição. A predisposição, a questão de ser gratos, frisou também a questão do amor, onde disse que só em 2021 é que a lei de voluntariado em si só foi aprovada na nossa sociedade angolana, tal como lei, né? Para que hoje em dia estivéssemos aqui para debater de uma temática como tal, era necessária uma aprovação como tal. E agora eu pergunto, tem impacto voluntariado em si só em Angola já causou, já está a causar em vossas vidas? E eu vou passar novamente ao nosso Nelito Pico. O impacto que o voluntariado tem de forma direta nas nossas vidas depende muito da característica da ação. Depende muito da ação. Imagina que nós somos voluntários no setor da educação. Imagina. E vamos a uma localidade e conseguimos alfabetizar 1000 crianças, 10.000 crianças. Nós estamos a ajudar essas crianças a terem a capacidade de interpretação e de se guiar no futuro. Portanto, isto é uma ação direta, é uma consequência direta de uma ação nossa. Imagina que nós somos voluntários no setor da saúde. No setor da saúde, e vamos para as nossas comunidades para falar do perigo das doenças sexualmente transmissíveis. Tem uma ação direta, uma consequência direta, porque estamos a prevenir que mais pessoas venham no futuro a contrair doenças sexualmente transmissíveis. Depende muito do setor em que a nossa ação de voluntariado é focada. Depende muito. Portanto, a consequência varia do foco da nossa organização. Depende muito. Estamos focados para a educação, para a saúde, transformação de mentes. Estamos focados em quê? Servir os pobres, os mais pobres, como tendo em posse a vida, a Madre
Teresa de Calcutá. E tantos outros, tanto isso tem consequência muito direta, depende muito do foco, do setor em que nós estamos inclinados. Nós, há algum tempo, há coisa de 2 semanas ou 3, montamos bibliotecas móveis na rua. E a estação foi dirigida pela companheira Evandra. Promovemos debate nas ruas. Que consequência tem? Despertar o patriotismo na juventude. Despertar o interesse da leitura. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Eu estou a despertar a consciência. Estou a montar a consciência de alguém. Isto é consequência direta. Portanto, o voluntariado, eu penso que tem mais efeito quando é para transformar o ser humano. Quando é focado na pessoa humana. Não é na oferta, já não é voluntariado de oferecer uma água. Acho que isso não tem uma consequência, porque a água vais beber e acaba. Mas já prevenindo de uma fatalidade, ou te despertando, te ajudando a despertar a consciência, limpando a rua, a nossa rua, o que vocês também fazem na Igreja Católica, a promoção deste debate. Eu penso que no final, cada um dos presentes vai sair com uma percepção diferente. Eu penso que isso é a consequência direta. Se tiver mais alguma questão, reitor do Ministro responder. Teremos muitas questões de fazer. Acho que hoje vamos mesmo aqui ter todas as respostas daquilo que são as nossas questões que vamos aqui apresentar. Isidro também poderá dizer que impactos tem o voluntariado naquilo que é a sua vida. Bem, para mim o voluntariado tem um impacto muito significativo. Na medida em que eu cresci a ver alguém que para mim é um grande modelo no quesito do exercício de cidadania, exercício de voluntariado, que é a minha avó, a Paula Soxará. Desde muito cedo sempre vivi com a minha avó. E eu visualizei na minha avó uma pessoa muito disposta a ajudar o próximo. A minha avó foi uma das fundadoras do agrupamento, já não lembro muito bem o número, mas sei que é Boa Nova, em Viana, a chefe Isilda. E com as práticas do escutismo, com as práticas de estar na comunidade a servir, com aquele grupo, e depois ela é alguém muito dedicada à educação, apesar de trabalhar para uma escola pública, quando saísse de serviço, acolhia aquelas crianças que não foram abrangidas pelo sistema de ensino, dava explicação em casa, ensinava-os a ler, a escrever, de forma tão desinteressada. Aquilo inspirou-me bastante e passou a ter um impacto na minha vida de forma muito significativa, que eu comecei a desenvolver esta veia de querer servir o próximo desde muito cedo, desde tenra idade, a visualizar a minha avó, a abraçar pessoas que sequer conhecia, a doar-se, a ajudar no desenvolvimento de crianças que sequer faziam parte do seu leque de famílias ou pessoas próximas. Então isso andou a inspirar-me bastante e passou a ter um impacto muito significativo na minha vida, tanto que mais tarde, depois eu, por si mesmo, comecei a caminhar, a dar os meus primeiros passos também nisto que é servir o país, nisto que é servir as comunidades. Em 2018 nós fundamos o projeto Juntos Podemos Mover Angola, que tinha como principal objetivo ir às comunidades, conversar com a juventude num formato de roda de conversas, com o objetivo de despertar a juventude para o sentimento patriótico, despertar a juventude para a prática de ações, pequenas ações nas suas comunidades, com vista a impactar de forma global, e isso significou muito para mim, para nós, enquanto condutores deste projeto, que vimos um leque de jovens das comunidades com uma grande vontade de querer fazer alguma coisa pelo país, com uma grande motivação de querer alguma coisa fazer para desenvolver a sua comunidade. Portanto, depois, mais tarde, nós, em 2020, fundamos a primeira Academia de Liderança Comunitária em Angola, tudo no âmbito do voluntariado. Se no projeto Juntos Podemos Mover Angola queremos motivar a juventude em alguma coisa a fazer pelo país, na Academia de Liderança Comunitária, nos predispusemos em oferecer as ferramentas à juventude
para, portanto, efetivar aquilo que nos movia, não é? Que era alguma coisa a fazer para desenvolver o país. Nós tivemos a graça de, em 2019, ainda pela prática do voluntariado, ser aprovados e chamados a fazer parte de uma rede de jovens líderes da África, que é o programa YALI, Iniciativa para Jovens Líderes Africanos, programa desenvolvido pelo governo norte-americano com o objetivo de capacitar e formar a nova geração de jovens líderes africanos. Então, foi por esses pequenos atos de voluntariado e de predisposição ao desenvolvimento comunitário que somos então aprovados a receber ferramentas, não é, mais basificadas para que quando voltássemos ao país fôssemos desenvolver com mais rigor as nossas ações no âmbito do voluntariado. Então, voltado ao país, em 2020, nós desenvolvemos a Academia de Liderança Comunitária. Se de um lado nós queríamos simplesmente motivar a juventude a alguma coisa a fazer pelo país, do outro lado nós queremos já oferecer ferramentas palpáveis de gestão de projetos sociais, por exemplo, de liderança responsável, de transparência e boa governação. Portanto, era despertar a mentalidade da juventude de forma muito ampla, de modo a que cada um de nós tenha uma cota à parte na edificação deste edifício que todos nós queremos que se construa, que é a Angola. Então, ao ver esse impacto de todos esses projetos que nós andamos de forma voluntária a desenvolver, nós, com a Academia de Liderança Comunitária, andamos em quase todas as províncias, com um grande suporte da Rede Mediatecas de Angola, formamos um total de mais de 3 mil jovens em matérias que eu acabei de citar, e ver todos eles, até atualmente, nas suas comunidades, a desenvolver projetos inovadores, iniciativas que impactam significativamente as suas comunidades, é para mim, conforme eu tenho dito, que a gratificação do voluntariado não é material, é espiritual. É para mim, é um alimentar do meu espírito, não é? Eu me sinto completamente alimentado ao visualizar jovens que passaram por nós, a desenvolver projetos com um impacto até muito superior à academia que os formou. Isso para mim, obviamente, que é uma gratificação, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, porque material, do ponto de vista material não temos, não nos foi dado qualquer valor monetário que nos fizesse, por exemplo, entre parênteses, estar ricos, mas ainda assim nós somos ricos, porque nós vemos o resultado de forma impactante das ações daquelas pessoas que, do ponto de vista do voluntariado, nós ajudamos a dar um certo empurrão, a dar uma certa orientação para que possam fazer o que estão a fazer hoje. Então, para mim, o impacto que tem o voluntariado na minha vida é sobretudo espiritual. Uma experiência que eu gostava também de partilhar aqui. Um dos impactos que o voluntariado também pode oferecer para as nossas vidas, e ofereceu para a minha, é o catapulte profissional. O meu primeiro emprego, para ser sincero, eu tive a graça de termo, fui chamado para exercer aquela profissão por via das minhas ações voluntárias. Ou seja, se foi analisando todo o meu currículo social e se foi vendo que eu, afinal de contas, tenho bagagem suficiente para ocupar aquela posição profissional, para falar desta organização que está dando suporte a esta atividade que eu fiz, Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento. Eu trabalhei pelo VIS durante 3 anos no projeto O Futuro das Nossas Mãos, nós jovens protagonistas do desenvolvimento de Angola. Ora, vejamos, a minha causa sempre foi tornar protagonistas os jovens. Se você agora fez aqui uma pequena ligação, era empoderar a juventude, era fazer com que a juventude tomasse a dianteira do desenvolvimento do país. Fruto disso, assim, eu sou chamado ao VIS para dar vida a um projeto que é o rosto das minhas ações sociais. Não é? Foi assim que eu trabalhei durante 3 anos para esse projeto e dei toda a experiência que eu andei a tratar dos projetos individuais, coloquei neste projeto e fizemos o que fizemos. Muita gente aqui, o Vulcano é testemunha disso, muitas vezes andaram a participar de algumas atividades desse projeto. Então, eu tive um catapulte profissional, o meu primeiro emprego eu consegui porque eu andei a fazer de forma desinteressada, andei a desenvolver de maneira desinteressada projetos com vista ao desenvolvimento da juventude. Então, sou chamado também para trabalhar numa organização não governamental italiana para um projeto com foco ao desenvolvimento da juventude.
Então, para mim, o voluntariado é tudo. O voluntariado deu-me, e não que nós praticamos o voluntariado para ter emprego, atenção, mas pode despertar uma veia profissional em nós, porque nos torna experientes em determinadas matérias. E essa experiência que nós vamos aproveitar por via do voluntariado podem servir de grande catapulta para nos firmarmos profissionalmente. Foi isso que aconteceu comigo e eu agradeço bastante. Por isso é que eu digo que o voluntariado para mim é tudo. Porque tudo quanto eu conquistei e conquisto nos últimos tempos, para mim, para a minha vida, tem muito a ver com aquele bocado que eu andei a fazer nas lides do voluntariado. Então, para mim, caro moderador, o voluntariado significa isto e muito mais. Muitas e boas experiências passadas aqui pelo nosso palestrante, se assim posso dizer. O senhor Milton Buick frisou aqui naquilo que era o impacto do voluntariado em sua vida, onde destacou a questão as características da ação, onde mesmo explicou a questão da alfabetização naquilo que é a ação no nível da educação. E deu exemplo dizendo que quando desloca-se a uma determinada comunidade para falar a respeito daquilo que é a educação, frisou na interpretação e na ação. Quando entramos no âmbito da saúde, na consciencialização do pessoal sobre as questões das doenças sexualmente transmissíveis. Nós aqui estamos a ver que os dois têm aquilo que é a vertente voluntária, porque para que os dois pudessem apresentar essas abordagens é porque têm os dois nas suas ideias o sangue e o grau voluntariado. O exemplo disse aqui que conseguiu seu primeiro emprego naquilo que consiste ao perfil que ele apresentava no voluntário. Né? Acho que para empresas de recrutamento e seleção do pessoal faz esse tipo de seleções, porque é necessário balançar aquilo que são os perfis que o pessoal vai nos apresentar. Por mais que eu esteja a recrutar uma determinada pessoa, né? Vamos avaliar. Imaginemos que tem que sair daqui para uma província longínqua. Mas vamos imaginar Kwanza Norte, né? Vamos aí averiguar se sai alguém que já tenha contato como tal com o pessoal. Então acho que no momento em que eu estiver aprovado, acho que Veloz nesse tipo de... Se permitir acrescentar, perdão por dar o raciocínio. Até porque eu estive numa entrevista de rádio, na Rádio Eclésia, o programa Discurso Direto, e eu, ao olhar um pouco pela experiência que eu tive para conseguir o meu primeiro emprego, que teve muito a ver com o voluntariado, eu defendi uma tese segundo a qual aqueles 5 anos de experiências que algumas empresas exigem, podíamos encontrar na prática do voluntariado daquele potencial candidato à vaga. Né? Se pede 5 anos de experiência para alguém ocupar uma determinada posição numa empresa, numa organização, pode-se olhar, e isso não é coisa de todo mundo, de todos os países, é assim que funciona, pode-se olhar ao quanto esta pessoa já esteve entregue ao voluntariado nesta área e ser um grande fator de vantagem para essa pessoa ocupar aquela posição, porque de forma desinteressada já andou a praticar aquela ação, já andou a palmilhar por aquelas experiências todas. Vamos ver, uma estudante de saúde, do ensino médio, por exemplo, que enquanto se forma vai já buscando apoio médico, não sei se é assim que se diz, ou medicamentoso da sua comunidade, vai realizando algumas feiras de saúde, vai fazendo algumas consultas grátis, um estudante de direito que na sua comunidade já vem fazendo esclarecimento jurídico de forma desinteressada, um estudante de mecânica que na sua comunidade vai ajudando a arranjar as ambulâncias, por exemplo, dos hospitais. Tudo isso pode servir de experiência profissional, entre parênteses, apesar de que ele andou a praticar na vertente do voluntariado. Porque não se admite, por exemplo, um estudante universitário que sai agora da academia, depois de terminar a sua formação, quando vai à procura do seu primeiro emprego, lhe é solicitado logo 5 anos de experiência. Aqui podemos ver um casamento entre a formação e que contributo este jovem estudante tem dado à sua comunidade no âmbito da sua formação. Se enquanto se formava, andou a praticar ações voluntárias desinteressadas a nível da sua comunidade no âmbito da sua formação. Esta empresa
pode ter esta prática destes jovens como os anos de experiência que vamos exigir. Porque se assim não for, nós vamos ter as mesmas pessoas a ocupar as mesmas posições. Porque não se admite um leque de jovens que nos últimos 5 anos vai sair da universidade, onde é que vai buscar os 5 anos de experiência que se exigem. Mas pode ser que, durante os anos em que se formava, 5 anos de formação, andou a praticar voluntariado na sua área de formação. Então, esses são ou seriam os 5 anos de experiência que as empresas exigem. Aqui na política e na lei do voluntariado, há aspectos muito interessantes. É uma pena que este diploma ou este documento ainda não é materializado. E temos a graça de, enquanto funcionário do juiz, estar atrás do plano de ação e da possível materialização do documento que até hoje nunca foi possível. Estará previsto isso, prioridade para a empregabilidade, prioridade ao acesso ao ensino, para aqueles jovens que já praticam o voluntariado. Ou seja, se eu tiver a concorrer para uma vaga na Universidade do Rio Negro, ou que pratica o voluntariado, ou um jovem que não pratica o voluntariado, automaticamente eu tenho vantagem para ocupar aquela vaga no ensino. Isto motiva, isto incentiva e isso catapulta o desenvolvimento de um país, porque, quer queiramos ou não, nós estamos a mostrar à sociedade o quão é importante a prática do voluntariado. Quero só para acrescentar essa dimensão que eu tenho do voluntariado como um acrescentar da experiência até profissional na vida dos jovens. Ok, muito obrigado. E eu gostava de saber do Sr. Nelito aqui, que tem, depois daquilo que o Isidro acresceu naquilo que foi a sua abordagem, tem também uma outra questão a acrescer, ou posso fazer a outra pergunta? Muito obrigado. Uma vez que o voluntariado em Angola não foi aprovada a lei só apenas em 2021, mas nós sabemos que a prática do voluntariado já vem desde os anos anteriores, né? Bem antes até da Cruz Vermelha. E o voluntariado naquilo que a Universidade Católica de Angola instituiu-se apenas em 2008, na pessoa do Bispo Dom Martim Lazaro. E eu gostava de saber aqui, os dois palestrantes, o porquê ser voluntário, quando e por que começou essa veia, né? esse interesse, esse gosto em vossas vidas em fazer o voluntariado como tal? Senhor Nelito. Nós a me classificar como um voluntário. Acho que esse título não merece. Não merece esse título. Mas eu penso que desde o momento em que nós nascemos, temos que identificar uma missão. Para que viver sem servir? Mas uma vida sem propósito não tem sentido nenhum. Nós temos que viver para servir. Agora, depende muito daquilo que classifica como o ser voluntário. Eu não gostaria de ser considerado como tal, como um voluntário, embora exerça uma atividade que também é de caráter voluntário, que é a política. A política obriga-nos a ser voluntário, porque quando vamos nos inscrever num determinado partido político, ninguém nos obriga, nem a lei obriga-nos a ser de um partido político. É uma ação voluntária. E o exercício da política em si, nós experimentamos o voluntariado, porque nós não temos um contrato de trabalho remunerável. Nós vamos lá para ser voluntário. E em função do nosso desempenho nas ações que impactam na vida das comunidades, vamos ocupando postos que em si só nos trazem alguma remuneração, mas como início da atividade é efetivamente voluntário. Eu vou associar o voluntariado e as lideranças políticas, ou se quiser, o voluntariado versus política. É fundamental que, enquanto líder, uma liderança promova o voluntariado do seu povo. E por quê? Porque uma liderança só em si não consegue resolver os problemas todos das comunidades, das diversas comunidades. Tem que ter a participação do seu povo. Quando o povo não participa de forma
voluntária na ação governativa, nós temos inúmeras dificuldades de alcançar os objetivos que nos propusemos a desenvolver ao longo do nosso mandato, ao longo do exercício da nossa atividade. É isso. Então, é fundamental que haja a participação, não propriamente do ator, mas ele incentiva o voluntariado nas comunidades. Eu penso, de forma muito direta e concreta, que nós ainda precisamos, cada vez mais, trazer o nosso povo para compreender o viver de forma voluntária, o viver ser solidário, o viver pegar-se como irmãos, porque só quem compreende a palavra unidade, só quem compreende o que é ser solidário pode ser voluntário, porque o voluntariado está intrinsecamente associado à solidariedade, porque eu vou emprestar um pouco do meu tempo para servir a um outro, sem esperar recompensa nenhuma. Volto mais uma vez à Madre Teresa de Calcutá, que viveu a sua vida servindo os pobres, servindo os doentes. Então este foi o propósito dela. Mal compreendida, bem compreendida, mas a vida é assim mesmo. Às vezes somos bem compreendidos, às vezes mal compreendidos. Hoje estamos aqui numa ação voluntária, mas depois vão dizer: não, você fez mal, eu vou parar por isso. Não vou parar, eu vou continuar. Não, primeiro temos que identificar o propósito. O que eu vou servir? Vou investir em quê? O meu tempo, a minha ação voluntária. Vou investir na educação, vou investir na saúde. Temos que ter propósito. E às vezes o que nos falta é propósito. Nós queremos fazer tudo na vida. E não podemos fazer tudo. Temos que selecionar para ter foco. Porque só com foco conseguimos alcançar a excelência. Às vezes há um dia estamos aqui, amanhã estamos ali, e é importante. Vê, por exemplo, nós, vou dar um exemplo, perdão, Sr. Padre, não conseguimos fazer recentemente um debate aqui, nesta sala. E por quê? Porque a sala estava muito cheia, estava bastante cheia, e as pessoas não tinham espaço. Não tinha espaço, porque nós fizemos a publicidade da atividade e tudo. Mas hoje viemos numa ação da universidade, creio, da universidade, para um debate com os estudantes. Sabe o que é que tem aqui? Aqui não tem estudante, as pessoas não vieram, nem sequer vir ouvir, conseguem ser voluntários. Está a ver? Então, ali também, como líderes, é só um exemplo. É preciso ter disponibilidade e ouvir. Foi ouvir. Será que atrai, não atrai? As pessoas não vêm. Mas se nós estendêssemos a atividade, tivéssemos convidado outras pessoas, talvez não tivéssemos espaço aqui. E a universidade fosse cancelada outra vez o debate, porque não pode ficar gente no corredor e tudo, como aconteceu da outra vez. Isso é o quê? Então, é cultura. É cultura. Há aquelas pessoas que não estão no espaço da universidade, estão nos nossos bairros, nas nossas ruas, mas gostam de ouvir, gostam de aprender. Às vezes quem está na universidade não tem a disponibilidade, enfim. Mas isso é um trabalho. Nós temos que fazer este trabalho todos os dias, incentivar as pessoas a viverem com propósito. Só quem tem propósito pode efetivamente doar um pouco de si para os outros. Compreende? Então, não me classifico como tal, como um voluntário. Talvez apenas hoje vim falar sobre o tema. Achei importante voltar aqui nesta sala, quando da vez passada não consegui fazer o debate e na condição de voluntário, como sempre, mas não aceito este título como tal. Acho que não sou um voluntário. Posso impulsionar ações voluntárias, mas era muita generosidade sua chamar-me. Obrigado. Sim, tudo bem. Desde não ser voluntário, e de que forma a Melita Puigui impulsiona a população como tal a fazer trabalhos do gênero, porque eu consigo seguir os trabalhos que o senhor faz, não é? E naquilo que são os seus trabalhos eu consigo ver ações voluntárias como tal. Por isso que cheguei à questão de como
e o porquê fazer. Talvez o que não seria voluntário, talvez não seria voluntário, e seria o porquê e como é que é fazer os trabalhos que o senhor Nelito Puig tem feito naquilo que é em prol do desenvolvimento social. Como e por que fazer? Exatamente. Como e por que fazer? Bom, o como acho que esta pergunta, como fazer é traçar o objetivo, né, cultural, o que é que pretendemos, caminhos. Por que fazer? Porque acho que nós estamos a construir cada vez mais uma sociedade desenvolvida e equitativa. Desenvolvida e equitativa significa que nós temos que ser iguais na base da equidade. Quem tem mais, doa um pouco a quem tem menos. Quem tem mais conhecimento empresta um pouco do seu conhecimento a quem não tem conhecimento. Por que fazer? Porque eu acho que nós, se formos efetivamente unidos e solidários, vamos cada vez mais tirar pessoas da linha da pobreza para a linha intermédia. Imagina que eu impulsiono determinadas pessoas a criarem cooperativas no Caxiungo ou nos Coengas, só para citar. Eu vou criar cooperativa, ou vou impulsionar a criação de cooperativas de pessoas voluntárias, uma ONG, porque não tem fim lucrativo, mas o fim último é efetivamente empoderar e dar autonomia e dependência financeira às nossas populações. Às vezes só preciso levar um saco de adubo. Às vezes só preciso convidar um amigo meu que é engenheiro a instruir, a ajudar as pessoas a cultivarem consciência. Entende? Só isso é que eu preciso. Isso é que se vai transformar a vida das pessoas, porque vão conseguir produzir mais e a produção tem repercussão nas suas vidas. Que repercussão tem? Às vezes não tinha capacidade de pagar a universidade do filho, em função da produção deste ano e dos anos seguintes, porque teve inputs para aprender a produzir, vai conseguir colocar filhos na universidade. E é o caminho da prosperidade. Se nós todos compreendermos que precisamos viver de forma coletiva e pensar de forma coletiva, agindo de forma solidária, vamos facilmente estar disponíveis ao voluntariado. Eu digo sempre, eu não preciso ser voluntário, mas eu vou impulsionar. Vais ver ministros, governador, deputados, presidente da República, nas ruas a fazerem limpeza, a fazerem campanhas de limpeza, plantação de árvores. Isto em si vai descer até as bases. Num curto espaço de tempo terá um impacto social. Impacto social na vida das pessoas. Então, é desta forma. Por que fazer? Podemos transformar as pessoas. Por que fazer? Porque não podemos nos conformar com a situação presente. Por que fazer? Porque eu não preciso que todas as pessoas estejam sentadas aqui. Amanhã tem que estar sentada outra pessoa. E para estar sentada outra pessoa, tenho que impulsionar. Temos que puxar, temos que ser uma corrente. Uma corrente que vai substituindo. Ela não se rebenta, mas vai substituindo. Penso que isto é fundamental no nosso agir, no nosso pensar, na forma de transformar e educar a sociedade que nós queremos. E é importante que esta geração de jovens a sua, de mais jovens, a geração dos 15 anos, 14 anos, se faça tudo para que compreendam só se pode ser forte se pensar coletivo, agir coletivo e vivermos de forma solidária, promovendo o voluntariado. Para promovermos o voluntariado é importante derrotar o espírito de egocentrismo que reside em nós. Nós somos muito egocêntricos. Só queremos ser nós. Uma pessoa com bastante ego não consegue agir de forma coletiva.
incapaz de ser voluntário, porque ele é grande demais para ir fazer limpeza, é grande demais para ir a uma aldeia ensinar as pessoas a ler e a escrever. São pessoas grandes, com espírito de humildade, como foi Madre Teresa de Calcutá, como foi Jesus Cristo, tantos outros, como foi Nelson Mandela, por que não falar de Nelson Mandela, como é o nosso amigo Isildo, né? Isildo Tito Marques, que tem estado a desenvolver uma ação bastante inspiradora, e é justo que se fale dele, que se fale de ti, o que estás a fazer aqui agora, porque você é o herói destas pessoas que estão aqui. Os heróis que já morreram são apenas retratos. O herói do presente és tu, sou eu e é ele. Então nós temos que inspirar cada vez mais as pessoas. Tem mais uma pergunta? Até dar o microfone ao Penso conseguir compreender para só aqui aspectos importantes e esteja a agradecer. E não é que eu só não me coloco na posição de uma pessoa voluntária, mas tenho promovido, de facto, ações de voluntariado. É importante que nós façamos isso. Isto a gente faz todos os dias na nossa vida. É importante que façamos. E como é que tem sido a promoção na visão da liturgia? Bom, é o que eu disse, ainda há muita dificuldade. Há muita dificuldade das pessoas compreenderem. É um processo que deve ser feito. Passa por começar na base, instruir as pessoas a compreenderem que é agindo desta forma que se pode crescer. Não tem sido fácil a compreensão das pessoas participarem. Eu no início dei o exemplo do que nós vamos fazer em Cacoara. Vou dar mais um exemplo. Recentemente nós desenvolvemos um projeto agrícola numa determinada província. Criamos condições, fizemos tudo, mas era para os jovens depois fazerem a colheita, venderem, empoderarem-se. Mas tivemos dificuldades deles participarem. Até para a chacha, capinar, cuidar, não conseguiram, entende? Isso porquê? Porque nós não agimos coletivo. Nós estamos à espera que as pessoas façam. Às vezes você tem as boas intenções, mas não encontras a participação dos outros. E o benefício é para ele. Vou dar um exemplo do Cacoá, que a comunidade não participou. Mas era para o benefício deles. Eles moravam ali, entende? Ele não participa. Ele está a olhar, né? E aí você pergunta, mas creio, ele é que vai ficar doente. Mas ele está, já faz. Você está desenvolvendo um projeto de jovens numa comunidade para 20 hectares, plantação de milho. E depois eles deixam o milho estragar. Então, porque alguma coisa nós não alcançamos ainda, o pensar coletivo. O agir coletivo. Não basta pensar, preciso agir coletivo. Quando agimos coletivo, facilmente atingimos os propósitos. Porque um pegou aqui, outro pegou ali, em menos de 3 horas, um trabalho que ia levar 2 meses, fazemos em 3 horas. Porque estão todos com a mão na massa. Ninguém está a subcarregar o outro. Quando só pensamos coletivo e não agimos coletivo, há sempre aquela pessoa que tem mais subcarga. E depois não se atinge os objetivos. Então, ainda é um trabalho muito grande a ser feito para o alcance do pensar e do agir, ser solidário, para termos ações cada vez mais voluntárias. Vê? Quando viajamos por esta nossa Angola, estradas todas esburacadas, vemos miúdos, crianças de adolescentes, 15, 14 anos, 18, 16. Vão buscar pedras e tavam os buracos. Fazem os tapas buracos. Seria bom que aquilo fosse uma ação sem recompensa. Fosse uma ação, uma iniciativa, para que os carros não estragassem, enfim. Mas não, eles estariam a educar o governo, dizer não. Quando há buracos, estraga o carro. Quando há buracos, cria acidentes e pode danificar vidas,
podemos perder vidas. Mas eles fazem aquilo para buscar recompensa. Eles depois criam um mecanismo de te pararem e você tem que dar dinheiro, tem que pagar. Quando chove numa determinada zona em que é difícil a travessia, temos que pôr aquele chave, aquelas botas, devíamos encontrar forma de fazer, de pôr blocos, ou sei lá, ou encontrar jovens para fazer atravessar os mais velhos, sem pagar, uma ação voluntária. Mas o que nós vemos é que as pessoas usam isso para ganhar dinheiro. Isso é o ego, que eu vou dizer o ego, o egocentrismo. Isso quero para mim, aproveitar uma catástrofe para benefício próprio. E onde é que o voluntariado é efetivamente testado? Quando estamos perante a calamidades naturais também, tem que haver pessoas, ou empresas, pessoas grandes, políticos, acadêmicos, que doam-se. É raro ver, e has de compreender isso, a minha narrativa. Aqui mesmo nesta nossa Luanda, quando chove, vemos zonas em que foram afetadas, morreu a mãe, morreu a criança, perdeu a casa. Quantas pessoas você vê? Se não foram pessoas assim, pequenas pessoas vão lá para estender a mão. Quantas pessoas vemos? Não, nós não vemos. A academia parou para refletir que danos, que consequências entraram a falta de uma rede de esgoto que depois inunda, as casas vão com água, morre gente nas valas, estudamos, pressionamos, tudo isso. Eu penso que nós precisamos chegar lá, e ainda não chegamos lá, entende? O voluntariado não pode resumir-se no sentar aqui e eu dizer que eu sou voluntário, dizer que o voluntariado em Angola está no bom caminho, quando a gente sabe que não está. Não está. Este país vai desenvolver quando efetivamente pensarmos e agirmos de forma coletiva, de forma mais solidária. E as nossas ações forem voluntárias, sem esperar recompensa e sem esperar que alguém chame-nos para dar um prêmio, sem esperar de louvores, mas apenas fazer. Fazer para marcar o nosso povo, fazer para marcar o nosso tempo. É isso que temos. Temos que chegar. Obrigado. Isidro, a questão também vai para si, como e por que fazer, né? Aquilo que é o voluntariado, porque o Dr. Nelito frisou aqui a questão da falta de participação como tal. Se todos nós fôssemos participativos naquilo que são as atividades que acontecem nos nossos bairros, teríamos uma Angola melhor, né? Porque se promovêssemos a questão da solidariedade, teríamos uma Angola melhor. E voltando naquilo que foi a primeira explanação do Dr. Nelito, que dizia que o voluntariado parte principalmente de casa. E nós temos visto que o voluntariado, eu estava com a experiência do Brasil, o Brasil é remunerado, o voluntariado do Brasil é remunerado. Uma vez que foi aprovada a lei do voluntariado e ainda não tem sido posta em prática no verdadeiro sentido, acho que se fosse aprovado como tal, uma vez que frisou aqui na questão da remuneração, acho que teríamos maior aderência, mas nós devemos saber que o voluntariado não é sobre nós, é sobre os outros. Então, como é que tem sido, né, o voluntariado do Isidro? Como e por que pensou em fazer o voluntariado, tal como mencionou o nosso Dr. Nelito aqui? Eu vou começar pela última questão que coloca. Uma questão, é uma experiência que deu, né, sobre a questão da remuneração do voluntariado. Eu diria o seguinte: o que às vezes nós recebemos por via da prática do voluntariado não é remuneração como tal, vai por ser um determinado subsídio para que se criem as condições para nós praticarmos o voluntariado. Mas às vezes temos, não que seja o seu caso, caro amigo, temos uma grande dificuldade em distinguir a remuneração do subsídio. Nesta lei do voluntariado, por exemplo, eu já tive o prazer de folhá-la várias vezes, é obrigatório a organização que promove o voluntariado
criar as condições necessárias para que aquele jovem, aquele cidadão pratique o voluntariado de maneira digna, ou de forma digna. Estou a querer dizer o seguinte: se houver necessidade de alocar algum valor para este jovem conseguir deslocar-se de Cacoaba até aqui à cidade para praticar o voluntariado, é obrigação da entidade promotora de voluntariado fazê-lo. Não que esteja a remunerar aquele jovem, mas está a dar um subsídio que lhe permite praticar o voluntariado com alguma dignidade, não é? Algum subsídio para alimentar-se enquanto está na prática do voluntariado, algum subsídio para transporte, para melhor sentir-se bem onde está a praticar o voluntariado. Então, essas nuances do voluntariado nós não podemos entendê-las como remuneração. São subsídios que visam dignificar a prática do voluntariado. Agora, a questão em que faz a princípio, e focando-se na minha experiência, eu diria o seguinte: apesar de todas as características que nós acabamos aqui de mencionar do voluntariado, existem duas características que, se não estiverem presentes na nossa vida, nós nunca vamos nos tornar voluntários, que é a questão do sentimento patriótico e o sentimento de pertença. Vou já explicar o que é que eu quero dizer com isso. O sentimento de pertença, o que é? Quando eu me sinto tão responsável pelo meu país, pela minha comunidade, tanto quanto os outros, eu me coloco na primeira posição de quem deve fazer alguma coisa pela sua comunidade ou pelo seu país. O sentimento de pertença me diz, filosoficamente, que eu tenho de fazer alguma coisa por este bairro, tenho de fazer alguma coisa por esta comunidade, tenho de fazer alguma coisa pelas pessoas que me circundam, porque o voluntariado é sobre pessoas, não é? Às vezes também sobre animais, obviamente, né? As espécies em extinção, obviamente, mas, regra geral, é pelas pessoas. E o sentimento patriótico é na perspectiva de que eu já entendi o sentido de nação. Se eu já entendi o sentido de nação, o que é nação, obviamente eu começo a ter, conforme disse muito bem o amigo Nelly, a visão de coletividade, porque não se faz nação se não formos todos juntos. Por isso é que eu acabo de, depois de materializar o projeto Juntos Podemos Mover Angola, escrever um livro com o mesmo nome do projeto, Juntos Podemos Mover Angola. Porque o objetivo é mostrar às pessoas a importância da coletividade para que a carruagem vá andar. Por que é que há muita dificuldade na prática do voluntariado no nosso país? É um estudo que eu às vezes também consigo trazer no livro e algumas entrevistas, que é o seguinte: nós temos uma grande dificuldade em definir o projeto de nação. Qual é o projeto de nação? O que é que nós, como nação, queremos almejar? Se eu não sei o que é que, como país, nós queremos, automaticamente eu começo a ver focos de onde colocar, não é? O meu contributo. Não começo a ver focos de onde colocar o meu bloco. Não estou a dizer que por isso não vamos praticar o voluntariado. Mas é muito mais fácil quando eu percebo qual é o projeto de nação, o que é que nós queremos como país. Se eu descubro o que é que nós queremos como país, eu descubro logo o que é que eu devo dar para o país. Vocês conseguem perceber onde é que eu quero ir com essa abordagem? Se eu entendo o que é que nos move como país, eu consigo me mover naquela direção. Você tem dito, se tu perceberes o que é que me move, tu vais te mover na mesma direção, tu vais entender qual é a visão, tu vais entender qual é a ideia. Qual é a ideia? É nessa perspectiva. Por que é que eu faço o voluntariado? Porque desde muito cedo eu percebi o que é que me move. Desde muito cedo eu percebi qual é a minha missão. E o que é que me move? Qual é a minha missão? A minha missão é empoderar a juventude, é tudo fazer para que o jovem esteja atento às transformações que o país e o mundo oferece e ele consiga colocar também o seu bloco na construção de uma Angola mais próspera, na construção de um mundo mais sustentável. Desde muito cedo foi essa a minha causa, foi essa a minha luta. E como é que eu faço? Faço desenvolvendo inúmeros projetos com vista a desenvolver, portanto, a ação jovem em Angola. No projeto Juntos Podemos Mover Angola, nós temos a divisa, segundo a qual não precisamos de muito para fazer muito. No projeto Juntos, na Academia de Liderança Comunitária, nós temos a divisa, um contributo para a ação jovem em Angola. Se conseguirem perceber, nas divisas ou nos lemas desses dois projetos está expressa aquilo que é a minha missão.
Não precisamos de muito para fazer muito, na perspectiva de que eu não preciso ter valores, não preciso ter muita coisa, não preciso ter muito dinheiro para contribuir para que o país se desenvolva, por exemplo. Uma ação, um contributo para a ação jovem agora, por meio das formações da Academia de Liderança Comunitária, eu estou a contribuir para que os jovens ajam a nível das suas comunidades. Então, a responder às perguntas que me faz, assim, de forma muito objetiva, eu trago essas dualidades, essas duas realidades daquilo que são as nossas ações, daquilo que são as ações, os projetos que com os outros jovens, não é? Obviamente, que não desenvolve sozinho, andamos a desenvolver, e isso expressa qual é a nossa missão, isso expressa o que nos move, isso expressa o que é que... E depois nós temos que ter também a capacidade de encontrar formas de praticar o voluntariado um bocado distante das visões e ideologias político-partidárias. Nós temos também um voluntariado de Angola muito atrelado, não é? A questões políticas, não que não pode sim, mas isso de alguma forma pode inibir a participação de pessoas que, tanto, por exemplo, não queiram interessar-se em política, a fazer o que se espera ser feito. Então, o que nós temos que agora começar a fazer é olhar o voluntariado como uma perspectiva social, não é uma perspectiva de desenvolvimento, e não uma perspectiva de que eu só vou fazer porque está lá ligado, mais bem, o rosto do Nelito Quick, está-se a desenvolver uma campanha de bibliotecas móveis, só vou lá porque está o mais velho Nelito Quick, só vou lá porque está a figura bem. Não, o voluntariado, como disse no início, é predisposição, a princípio é o próprio sentir a necessidade de fazer e depois olhar para a questão da coletividade. Muito bem, Isidro. Eu pergunto novamente, que benefícios sociais tem o voluntariado proporciona para aquilo que são as comunidades? Uma vez que o Isidro trabalhou muito tempo com o VIS, esteve muito ligado às questões das dificuldades das comunidades como estão. Então, gostava de saber os benefícios sociais que o voluntariado pode proporcionar naquilo que são as comunidades como estão. Olha, eu vou trazer um exemplo que para mim tocou bastante no trabalho que eu andei a fazer enquanto estive a trabalhar com o VIS. Foi o seguinte, nós fomos à Cabinda, a Loriana, que é responsável do voluntariado missionário salesiano de Cabinda, e encontramos um jovem com muita vontade de praticar o voluntariado, ligado ao VMS Cabinda, só que, não diria só que, e que ele é portador de alguma deficiência. Ou seja, havia ações voluntárias que o grupo fosse desenvolver, apesar de que lhe levassem do jeito que lhe levassem, mas algumas zonas ele não podia mesmo chegar pela limitação física que é apresentada, não é verdade? Então, o grupo local, numa das formações no âmbito do projeto que nós fomos lá desenvolver, apresentou-se a necessidade de se arranjar alguma forma deste jovem que tem muita vontade de praticar o voluntariado, só que tem limitações físicas, para impulsioná-lo ainda mais, porque às vezes sentia-se desmotivado. O que é que nós pensamos? Aquilo pensamos em menos de 24 horas, não é, Loriana? 24 horas nós pensamos logo em desenhar um projeto social que fosse despertar a mente dos financiadores lá da Itália para oferecermos então uma cadeira de roda ao Alexandre. Nós desenhamos aquele projeto de forma muito rápida, respondemos a todas as questões que o projeto social exige, falamos a linguagem do financiador, o financiador quer ouvir para, portanto, colocar o seu dinheiro, e remetemos à aprovação deste projeto, primeiro a nível do VIS, e o VIS depois a nível da sua mais alta estatura de financiadores. E depois de um determinado tempo, já fora do projeto, obviamente, vimos o resultado da entrega da cadeira de rodas ao Alexandre, vimos a motivação que o Alexandre daqui para frente vai tendo, vimos a vontade do Alexandre em querer participar ainda mais nas ações que por alguma limitação física não conseguia fazer de forma integral. Então, isto tem um significado e um impacto social muito significativo. Está falando dessa perspectiva humana, não é? De você sentir que, por fazeres, por praticares o voluntariado de uma maneira, de outra forma, tu acabaste por, digamos mesmo, salvar uma vida. Eu aprendi com um amigo, o Igor, que dizia o seguinte:
quando eu vou praticar o voluntariado, eu vou dar, mas acabo por descobrir que eu recebo 2 vezes mais. Eu vou dar meu apoio, vou dar a minha ajuda, mas recebo 2 vezes mais porquê? Primeiro, a satisfação de ver aquela situação resolvida e depois ver o brilho, não é, no rosto daquela pessoa que, por via dessa minha ação voluntária, eu fiz resolver algum problema que enfrentava. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostava de dar. O segundo exemplo, o voluntariado acaba por ser um fator de mobilização. E se temos um país, uma sociedade mobilizada por voluntariado, nós estamos a nos conduzir para o desenvolvimento social, econômico e de todas as outras vertentes, porque se as pessoas estão unidas para a prática do voluntariado, se as pessoas estão unidas a participar de alguma forma no desenvolvimento do país, obviamente que aquilo, como disse muito bem o Nelito Pico, aquilo que nós podíamos fazer em um mês, nós conseguimos fazer em 2 horas, em 3 horas. O desenvolvimento que nós podíamos conhecer em Angola em 10 anos, com cidadãos e jovens completamente mobilizados a fazer alguma coisa para o país. O que podemos fazer em 10, podemos fazer em 5, podemos fazer em 2, podemos fazer em 3. Não. Só falta começarmos a despertar na mentalidade das pessoas, dos jovens, o quão importante é nos unirmos para praticarmos o voluntariado de forma desinteressada. Nós agora estamos a ver o voluntariado como um fator de marketing da pessoa. Também isso temos que ter a capacidade de falar disso. As pessoas estão a praticar o voluntariado e do outro lado estão a fazer marketing da sua pessoa para depois ter um catapulto político, para depois ter... Bom, esse é o risco que o voluntariado às vezes nos apresenta aqui. As pessoas vão lá entregar a sopa solidária, tantas câmeras, muitas fotografias, todo mundo a ver que está a entregar sopa e tudo mais. A visibilidade é bom, obviamente, porque motiva e incentiva os outros a fazerem o mesmo, mas nós estamos a decair para um voluntariado de alimentação do nosso ego. Todo mundo tem que ver que eu estou a entregar, todo mundo tem que ver que eu estou a dar e que, no final das contas, não promovemos o desenvolvimento sustentável. O mundo hoje vai discutindo muito sobre a questão da sustentabilidade. E agora, nas nossas ações de voluntariado, vamos prestar atenção à questão da sustentabilidade. Vamos ajudar, mas como é que nós estamos a ajudar essas pessoas? Será que estamos a ajudar só com aquela sopa do mês de dezembro, da sopa solidária do Natal solidário do próximo mês, no dia seguinte, o que essa pessoa vai comer? Naquela perspectiva de entregar o anzol, não é? Ao invés de entregar o peixe, podemos começar a ver também já formas de encontrarmos maneiras de desenvolver o voluntariado, não uma perspectiva de resolver o problema só neste momento em que nós estamos presentes. E depois, quando nós vamos, o problema persiste. Mas na perspectiva de estarmos presentes, resolvermos aquele problema, oferecemos as ferramentas àquele segmento da sociedade e ele por si só vai, de alguma forma, dar continuidade à resolução dos seus problemas. A mesma pergunta eu volto a direcionar ao Nelito Pico para desenvolver aquilo que são os benefícios sociais que o voluntariado pode proporcionar naquilo que são as comunidades. Penso que já fizeste essa pergunta e eu já respondi. Na questão de não ser voluntário, como tal. Não. Já falamos. Então, tendo em conta os grupos marginalizados como tal, né? Como o Dr. Nelito Pico acha que o voluntariado deverá contribuir para o desenvolvimento daquilo que são os jovens marginalizados? Porque hoje em dia vimos que muita gente está na rua como tal. O voluntariado em si só, como é que o senhor Nelito Pico acha que os mesmos marginalizados devem ser guiados para que tenham uma inclusão como tal naquilo que é a sociedade? Bom, eu ia trazer um exemplo do que a Remar faz. Né? A Remar ir a pessoas em ruas, faz a reeducação e a reinserção na sociedade. É importante que surjam grupos de pessoas voluntárias capazes de tirar os sem-abrigo para dar abrigo. Mas não basta dar abrigo, é preciso instruir. A instrução vai ajudar essas pessoas a se inserir na sociedade. É importante. Para aqueles que estão no mundo do crime, é importante tirar, reeducar
e reinserir. Não sou favorável e não considero ações voluntárias a doação de bens alimentares. Principalmente questão de sopas, pratos de arroz. Eu acho que isso não é para voluntariado. Isso é estimular a pobreza. Eu considero isso um estímulo à pobreza. E um insulto àquelas pessoas que não têm fome. Porque senão, eu vou pegar em panelas, pratos descartáveis e vou para o 1º de maio para distribuir comida. Ok, está bem. Ele comeu no momento e depois. Vai continuar sem abrigo e vai continuar mais 30 dias sem alimentação. Resolvi o problema? Não. Eu estimulei. Não resolvi o problema. É importante que surjam pessoas e organizações capazes de identificar os problemas, resolvê-los, principalmente problemas sociais, e resolvê-los de forma voluntária. Aqui não se pode, eu não vou concordar muito com o que disse o Isalino. Isildo, eu não consigo pensar, não peço desculpa, nem no primeiro nome, não fica ali. Porque os títulos também não têm muito coisa para no caso é Isildo. Então, as pessoas cuja autoridade foi construída ao longo dos tempos, ou não, têm que dar rosto para impulsionar as pessoas. Isso não vale a pena discutir. Nós discutimos muito isso. Não, por que eu vou ouvir só o fulano? Não, porque ele fez um caminho também, antes era só muito desconhecido. Depois ganhou autoridade, influencia, move. Então ele tem que estar lá, para as pessoas acreditarem. As pessoas não andam só à toa. As pessoas têm que acreditar. Portanto, você precisa mesmo de pessoas com autoridade à frente de projetos desta dimensão. Isso não vale a pena discutir. Não vale a pena discutir. E elas devem ser divulgadas, as ações. E por que divulgadas? Não é para fazer o nome, é para impulsionar. Temos que viver sentindo. É divulgar para isso. Esta pessoa é grande, mas ontem foi fazer limpeza. Esta pessoa é grande, mas ontem foi numa comunidade e participou, por exemplo, no cultivo, na plantação de feijão. Isto não é marketing. Isto é impulsionar as pessoas. O mundo tem que pensar. Por que há prémios, afinal? E por que as pessoas destacam-se? Porque as ações são divulgadas. E o mundo conhece. Isso não vale a pena discutir. Por que te conhecemos hoje? Por quê? Por que estás aqui hoje? Porque em algum momento vieste do anonimato e foste surgindo. As tuas atividades foram divulgadas, as tuas ações, e as pessoas perdem. Primeira vez ignoraram. Segunda vez ignoraram. A terceira disseram, espera aí, alguma coisa tem, vamos ouvir. Depois foram ouvir e foste fazendo o caminho. Isso nem vale a pena discutir isso. Como há tantas pessoas que surgiram, foram prêmios nobres da paz, da física, matemática, as ações foram divulgadas. Por que a Greta Thunberg é conhecida? É ativista de ambiente. Não era para era abraçada. Era abraçada. Por quê? Porque a mídia divulga as suas ações. Porque a mídia também torna as pessoas grandes. Às vezes nós só precisamos de um nome que até nem ações tem, mas é para impulsionar, para inspirar. Recentemente surgiu um nome muito conhecido, que eu próprio sempre me perguntei, mas fez o quê? Fez o quê, afinal? Mas toda a gente diz, fez o quê? Mas é capaz. Aquele nome não surgiu para vos inspirar, era para vos distrair. E vocês todos ficaram distraídos. Não vou citar o nome. Obrigado. Muito, mas muito obrigado
Estamos assim, então, de certa forma, terminando aquilo que foi as minhas perguntas e respostas, né? E chega o momento de eu perguntar à plateia, quem tenha alguma pergunta a fazer, ao protocolo, por favor, e alguém viesse pegar um dos microfones. Quem fará a pergunta é só erguer as mãos e há de chegar alguém aí. Por favor, ao fazer a pergunta, vai mencionar o seu nome e depois de mencionar a pergunta. Jorge Tavares, é meu nome. Primeiro, parabenizar aos eleitores pelas minhas explanações feitas. Bem, eu tenho duas questões. A primeira é para o Isidro. Como o voluntariado pode ajudar a combater desigualdades sociais e promover a inclusão social? A segunda é para o deputado eleito Pico. Como o voluntariado pode ser integrado a políticas públicas e programas governamentais para impulsionar o desenvolvimento social de forma mais abrangente? Quem a voltar a repetir? Como o voluntariado pode ser integrado a políticas públicas e programas governamentais para impulsionar o desenvolvimento social de forma mais abrangente? Políticas públicas e Desenvolvimento social. basta ser públicas para serem políticas. Como o voluntariado pode ser integrado a políticas públicas e programas governamentais para impulsionar o desenvolvimento social de forma mais abrangente? Ok. Para impulsionar o desenvolvimento? Sim, social de forma mais abrangente. Para o título, como o voluntariado pode ajudar a combater desigualdades sociais e promover a inclusão? Obrigado. Bom dia. A minha pergunta vai direto para o deputado eleito Pico. Fizeram uma pergunta ligada à criminalidade. Eu queria fazer uma pergunta. Fernando Silva. Será que as instituições policiais não deveriam também entrar nesse processo de instrução, nesse caso, os marginais, né? Porque vimos, né, nesse caso, em Viana, tem muitos marginais que vão vão presos e normalmente quando voltam, não há instrução, parece que não há instrução porque as coisas parecem que só voltam. Eu quero saber qual é o papel da polícia, né, nesse caso, na instrução dos marginais que vão presos. Jacinto Tobias. Queria se calhar dar uma opinião e refletir um assunto. Na altura foi muito jovem, se calhar adolescente, não estou engano, em Malange, e estudava numa escola de adobo, chamada Escola Grande na altura. E tínhamos a igreja, era uma altura de muita fome, e desempenhava-se um papel de voluntariado muito forte. Na altura, as escolas, depois de muita chuva, as paredes caíam e, mesmo aos arredores, os encarregados de educação eram obrigados a levarem a topo e tirava-se depois um dia e construía-se aquela mesma sala de aula para então nós pudéssemos estudar. Falou-se aqui, por exemplo, do sentido patriótico e concordo com essa perspectiva, já que sinto que no voluntariado, ou não só estão voluntariados assim,
porque falta-nos o sentido patriótico. Se nós caminharmos pelas nossas ruas, cidades, se andarmos aqui próximo, vamos encontrar muitas situações que deixam a desejar. As pessoas caminham todos os dias com carros, fumado ou não, e as pessoas estão como estão. Se formos para os hospitais, vamos encontrar pessoas ao redor. Mas nós temos pessoas aqui, a nível da Angola, com muito dinheiro, muita posse. Este dinheiro deve ser canalizado para ajudar essas pessoas. Devemos incentivar o voluntariado de que forma essas pessoas. O Estado deve assumir isso. Como assumir? De que forma o Estado deve assumir isso? As pessoas desviam dinheiro do horário público de forma que só Deus é que sabe. Essas pessoas depois são pretas. Ele atribui, por exemplo, uma pena, depois que a pena não faz nada. A nível da Europa, por exemplo, em espécie de reeducação, essas pessoas são colocadas essas pessoas a fazerem serviço voluntário. Eles saem, vão para certas comunidades, desempenham atividades que eles nunca pensaram em fazer, para desenvolver aquela vida, para desenvolver a sociedade no sentido de melhorar a condição e reeducar essa mesma pessoa. Se calhar para a reflexão, e obrigado pelas abordagens que foram feitas e pela oportunidade dada também por dar uma opinião. E pronto, vamos refletir acerca do assunto. Obrigado pelo tempo. Bom dia a todos. Pedro André da Penha Fernandes é meu nome, voluntário da Universidade Católica de Angola. O meu contributo para este painel voluntariado como fator de desenvolvimento social é bem visto que, como jovem, o nosso voluntariado a nível da Universidade Católica tem criado muito impacto na sociedade. Isso porque não viemos tirar lugar ao papel do Estado, porque em muitas das nossas intervenções nós vamos a comunidades mais carenciadas, como a título de exemplo, dando formação, reforço escolar e dando outros cursos, não fazendo o papel de substituir o Estado. Mas percebemos que há um impacto nessas comunidades com as quais nós trabalhamos. Só que muitas das vezes nós ainda temos muitas dificuldades para angariar fundos para poder ajudar ou dar seguimento às nossas atividades como tal. Tenho dito que o voluntariado custa dinheiro. Por mais que nós vamos dizer, eu sou voluntário, mas para fazer uma determinada ação voluntária gasta-se muito. E gasta-se do bolso dos voluntários, porque muitas das ONGs com quem nós possamos pedir ajuda também somos barrados. O outro assunto que eu gostaria de levantar também é sobre as questões da política de voluntariado. É bem verdade que muitos de nós, como voluntários, somos estudantes e trabalhadores, mas ainda encontramos certas barreiras quando nos predispomos para fazer um ato de voluntariado e sermos mal conotados dentro das instituições a qual nós trabalhamos, dizendo que muitos dos superiores ou a identidade que nós trabalhamos, dizendo que o voluntariado que você vai fazer é lá, não tem nada a ver com aqui, sabendo que esta mesma ação, como voluntário, vai criar um impacto para a sociedade. Então, como a lei prevê essas questões de um voluntário trabalhador? Bom, é tudo. Bom dia, eu sou o Zeferino Canjinga. Eu tenho duas questões para fazer. Uma delas é dirigida ao Isildo Tito Marques, sendo ele líder cívico, e a segunda para o nosso deputado Nelito Equi. No entanto, vou começar pelo Isildo. Isildo, em função da sua abordagem, gostaríamos, não é, perceber o seguinte: quais estratégias podem ser implementadas para envolver um maior número de pessoas no voluntariado e maximizar o seu impacto no desenvolvimento social? Já para o Dr. Equic, posso repetir a questão, Isildo? Está
doutor Equipe, eu gostaria de fazer a seguinte questão. Como o voluntariado contribui para fortalecer os laços sociais e a coesão comunitária? Obrigado. Como o voluntariado contribui para fortalecer os laços sociais e a coesão comunitária? Vamos fazer apenas uma última pergunta e depois vamos para as respostas. Na verdade são duas, mas vou princípio. A São Domingos é o meu nome. Antes mesmo da questão, agradeço a oportunidade desta atividade e vim porque admiro duas grandes pessoas que estão aqui a fazer a apresentação, que é Isidro Tito Marques e o deputado Nelito Equipe. Por sinal, se me permite, sou presidente da Associação Também Desintegrados, uma associação que surgiu graças ao empoderamento do Isidro Tito Marques. Acho que em 2021 fui ser formado na Academia de Liderança Comunitária. Graças às suas ferramentas que transmitiu para mim, hoje consigo desenvolver ação comunitária. E agradeço mensalmente a quem levarei para a vida toda. Ao deputado Nelito Equipe, é a primeira vez que tenho a oportunidade de vê-lo sem ter um ecrã ou visão dos olhos, sempre vendo através dos mesmos meios. E não queria perder a oportunidade de fazer essa questão, uma vez que em seus discursos e pareceres sempre nos transmitiu confiança, determinação e grande vontade de desenvolver ações que nos trouxeram aqui hoje com este tema. Para o deputado, faço a seguinte questão. Até que ponto a falta de entrega dos deputados no exercício de materialização das suas funções dificulta o desenvolvimento social? Posso repetir? Até que ponto a falta de entrega dos deputados no exercício de materialização das suas funções dificulta o desenvolvimento social, uma vez que os deputados representam até que ponto, certo? No exercício, dificulta o desenvolvimento social. Certo. Uma vez que disseram para fazer uma única questão, não precisa me responder, mas para os irmãos mais refletir, como podes relacionar o fator globalização como variante positiva ou negativa para o desenvolvimento? Ainda que não me respondas, é só para uma reflexão. Muito obrigado. Vamos agora nas respostas das perguntas que foram aqui bem colocadas. Vou começar pelo Dr. Nelito Equipe para começar a entrar naquilo que foi a pergunta direcionada a ele mesmo. Bem, muito obrigado. Vou começar por mim. O Joaquim foi o primeiro interveniente e a primeira questão que ele colocou é como o voluntariado pode ser integrado nas políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento social de forma abrangente. Bem, se nós não tivéssemos um país bastante partidário, nós talvez tivéssemos essa componente voluntária inserida nas políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento das nossas comunidades. Mas o partidarismo excessivo cada vez mais atrasa Angola. Mas eu vou dar um exemplo concreto, porque é justo que eu o faça, concordando com a forma como ela é implementada ou não, mas é um exemplo que deve ser aqui chamado. Angola tem um acordo com o Banco Mundial e este acordo do
Banco Mundial visa fundamentalmente ajudar Angola a combater a pobreza. Disponibiliza verbas de combate à pobreza. Quem gera é o governo de Angola, inserido no plano de políticas públicas. Sabem do que é que eu estou a me referir? É o projeto quê? O Cuenda. Portanto, o Cuenda vai-se fazer o balanço. Não sei se já fizeram quantas vezes. É um exemplo concreto da inserção de uma atividade que visa de um banco que criou uma política de combate à pobreza num país africano e que deve ter repercussões concretas na vida da comunidade. Resta-me saber, não trabalho nisso, que balanços é que o governo faz. Se isto está efetivamente a combater a pobreza ou serviu apenas para elevar a bandeira deste partido. Não sei. Não tenho relatórios. Talvez os relatórios devem ser bonitos. Resta-me saber que ação concreta mudou a vida das pessoas. As pessoas estão efetivamente menos pobres. Deixaram de ter fome. Resta-me saber. Mas é um exemplo concreto. Este. A outra questão que foi colocada pelo Fernando sobre o papel da polícia na integração, na educação dos reclusos. Acho que é isso. Esta é a questão de forma muito resumida e concreta que me colocou. Que eu saiba, e não é diferente, a polícia, penso que é mesmo a polícia penitenciária, é assim, né? Mesmo esta. Os serviços prisionais têm uma componente reeducativa. Os grandes estabelecimentos prisionais, em regra, desenvolvem-se, as pessoas aprendem a costurar, aprendem serralharia, desenvolvem a agricultura, tudo isso para reeducar-se. E é feito, em Angola é feito. Não tenho dúvida, isso é feito. Seria desonesto dizer que eles não fazem isso. Agora, a polícia em si, deve ter uma conduta educativa capaz de prevenir o crime. Capaz de prevenir o crime. A polícia, quando nós formos capazes de prevenir a conduta dolosa do nosso cidadão, já não, neste dia não teremos necessidade de ter mais polícias nas ruas. Nem para fiscalizar a condução, sequer. Bastará ter câmaras, pessoas identificadas, e bastará apenas isso. Bastará. Mas isso tem concurso de vários setores do nosso país. Eu ia apelar mais na conduta de prevenção do crime do cidadão. Para nós chegarmos ao ponto do cometimento do crime e depois gastarmos rios de dinheiro com a alimentação, com espaços com dormitórios e os recursos. Sabe que as cadeias gastam muito dinheiro do erário público também. E uma forma de evitar este dinheiro é instruir as pessoas. A cadeia de Benguela, o estabelecimento prisional de Benguela, está na zona da Catundela, que eu visitei, não consigo dizer agora o nome, mas eu visitei. Vi pessoas a aprenderem a costurar, vi pessoas a aprenderem serralharia, há pessoas que saem como escritores da cadeia, saem pastores, a cadeia transforma. Portanto, quem não sai transformado é porque não quis. Já está efetivamente talhado para o crime. O Zeferino pergunta-me sobre os laços que o voluntariado cria e a coesão humanitária. Bom, isso de forma resumida esta questão que me colocou. O voluntariado em si, para nós desenvolvermos uma ação voluntária, temos que ter laços, para começar. Laços de amizade, laços de trabalho,
E temos que nos identificar e nos irmanar com esta comunidade. Para abraçar uma causa, nós temos que viver a causa. Tem que ter laços. Alguma coisa tem que nos ligar. O que é um laço? Um laço é um meio que nos liga a uma determinada pessoa. Por sangue, por amizade, por nascermos no mesmo país, por interesses. Portanto, o laço é identitário. Tem que existir. Isso é consequência. É inevitável. A coesão. Sim, ajuda a construir coesão. Porque é o agir e o viver de forma coletiva. São pessoas que compreendem como agir coletivo e viver de forma coletiva. Primeiro é o agir. A consequência é, efetivamente, a coesão. O agir. Depois, a outra consequência é o viver coletivo. O que é viver coletivo? É unidade. É a coesão. É o que nós podemos chamar de coesão. Coesão é unidade. Temos que viver em unidade. Quão bom é os irmãos? Quão bom e agradável que os irmãos estejam em harmonia aí? Em comunhão. Em comunhão. Na igreja, né? Então, para vulneráveis. Então é preciso cada vez mais pregar a unidade. A última pergunta que me colocou o meu amigo Domingos sobre a falta de entrega dos deputados que dificulta o desenvolvimento. Eu costumo dizer que é fundamental, é muito importante que nós conheçamos a legislação do nosso país. É preciso conhecer a legislação. Infelizmente, este país, este nosso país, esta nossa Angola, foi construída na base da mentira. O nosso Estado surgiu na base de uma mentira e vai se sustentando na base da mentira. E o nosso povo pode faltar tudo na mesa. Tudo pode faltar. Mas o que falar, nunca fala. E às vezes à toa. A fofoca. Isso nunca fala. Mas é assim que nos educaram. E eu digo isso porque hoje está cada vez mais a se sustentar e alimentar o discurso de que os deputados são culpados no não desenvolvimento do país. Bom, também não lemos fazer. E que culpa temos se nós não lemos? Porque quem sabe qual é o papel de um deputado, de certeza que não vai culpar. Às vezes alguém vai me descrever, você é corrupto, você desviou. Não. Tipo, o que é um deputado afinal? O que é um deputado já? Quem me perguntou? O que é um deputado, meu amigo? O que é um deputado? Defina um deputado. Sim. Faz quem? Representa politicamente o cidadão. Quantas tarefas tem um deputado? Quantas? Três. Quais são? Fiscalizar, representar e elaborar leis. Diz estas três. São quais? Representar, fiscalizar e legislar. Onde é que entra o desenvolvimento? O impedir o desenvolvimento? Onde é que entra? Pode apontar como parte. Acredito que a pergunta foi já muito pessoal. Na verdade, o sentido era de nos criar uma análise. Mas quando digo. Quando fiz a questão, era no intuito de, em função daquilo que eu notei, são as capacidades do nosso deputado, nos trazer uma análise em sentido de resposta. Não um confronto. Não, estou longe disso. Agora, já que me deu a oportunidade, o que é o nome? Como os deputados nos representam, os deputados notam as dificuldades que a sociedade enfrenta. E notando essa dificuldade, a pergunta só foi deputado, porque estamos diante do deputado. Se tivesse empresário, eu ia
inverter o quadro. O que acontece? Digo isso por experiência própria. Em função das ferramentas que recebi do Exílio de Tribunal,